atendimento da constelação, ele pode acontecer e ele tem resultados da mesma ordem, seja presencial ou online, mas desde o início em que a pessoa agenda uma constelação, né? Como que inicia a sessão. Quando uma pessoa decide fazer uma constelação familiar, é um passo grande que ela dá rumo a uma transformação. Se ela agenda essa sessão com você diretamente ou com uma assistente, um assistente que você tenha, ela já está num processo de movimento dentro dela. E isso vai servir, essa informação serve para quando ela ingressa na sala então. Porque quando você recebe a pessoa dentro da sala, e aí já pode anotar se você é de anotar, se você gosta de anotar, né? E se você é consteladora e está querendo mais informações para a condução das suas sessões, essas informações são importantes, são relevantes, né? Então, quando você a recebe na sala, você pode começar, claro, receber, conversar, né? Afinal de contas, é um ser humano conversando com outro ser humano. Por mais medo e insegurança que você tenha na condução da sessão, você não vai ficar lá tão preso à técnica, à ferramenta, aos livros que você tem e fala, bom, deixa eu trazer o livro aqui. Não é isso que você vai fazer durante uma sessão, você vai conversar com a pessoa que está na sua frente. E essa conversa pode incluir esse passo. Como foi para você marcar a sua sessão? O que fez você marcar a sessão de constelação? Às vezes a pessoa já tem tão pronta a resposta do que ela quer constelar, ela já anotou muita coisa e ela vai trazendo todas as informações para o mental. E a gente precisa quebrar um pouco esse lugar muito racional em que a pessoa está, porque a constelação não se trata de um atendimento e de uma terapia que é puramente racional, pelo contrário, a gente trabalha no outro campo, no supramental, conecta com a nossa intuição, conecta com o nosso outras esferas nossas, né? Assim, a gente não fica tão preso no que é apenas racional, no que é apenas relação de causa e efeito linear, a gente se abre para outras complexidades. Então, se a pessoa traz muito racionalmente tudo lá anotadinho que ela quer ver na sessão, ela pode deixar passar coisas que tomam mais profundamente um espaço no seu coração, na sua alma. Então, quando você começa a conversar, você vai dando espaço para ela se soltar. Esse é um ponto importante. Então, inicia, pergunta, né? Como que foi? O que fez você agendar essa sessão? O que aconteceu depois que você agendou? Muitas vezes depois que agenda a pessoa começa a ter informações, né? Tanto já aconteceu comigo de ouvir uma pessoa falar, minha mãe resolveu organizar os álbuns de família e aí eu comecei a ver tantas coisas da minha família que eu não conhecia e hoje eu venho aqui com muito mais informações. Já aconteceu de ter, eu agendei porque eu queria falar sobre um tema, mas de lá para cá aconteceram outras coisas na minha vida e agora eu quero olhar para outro tema. Então é muito comum algo acontecer quando a pessoa decide fazer a sessão até o dia da sessão chegar. Como eu inicio a sessão de fato é conversando. Eu não entro em muitos detalhes da questão, porque a técnica da constelação fala exatamente isso, que a gente não deve falar muito. Se a gente fala muito, a gente está se desviando do essencial. É como se eu falasse, para encher linguiça. Aliás, esse é um bom exemplo de um vídeo, né? Aqui, quando a gente faz vídeos no YouTube, vocês sabem que os meus vídeos são curtos, porque eu vou direto ao ponto. Se você pega um vídeo muito longo, às vezes a pessoa tem o mesmo recado que eu tenho para dar, ou seja, dá para você dar num tempo curto, mas fica falando para encher linguiça, para distrair, para não olhar para o essencial. A mesma coisa acontece quando a gente vai olhar para as nossas questões. Às vezes é muito dolorido, às vezes a gente tem medo de olhar, a gente não sabe se vai ter coragem de seguir a partir do que a gente vai ver. A gente vai ter, sempre vai ter, né? Essa é uma dúvida, mas a resposta é a gente sempre vai ficar bem. Mas a questão é que eu não sei como é um medo do desconhecido. Então, às vezes a pessoa fala demais. Então, você inicia a sessão conversando, sim, recebendo, se conectando com aquela pessoa, porém não falando muito. Pergunta qual que é a questão que ela trouxe e quando ela começa a contar muita história, você sente e percebe que ela está, né, enchendo linguiça, né, criando muito mais do que ela precisa dizer, você pode interromper e falar, vamos manter para o essencial, qual é a dor? Qual é de fato a questão? O que te incomoda nisso tudo que você está me dizendo? Tenta resumir. Você pode ir direcionando ela, porque muitas vezes a pessoa que vem constelar,
ela não passou por uma sessão antes, ou se ela passou, não é algo que ela faz todo dia. Você sim faz isso todo dia, você é consteladora, né? Faz isso sempre. Então você pode direcioná-la. Então, o início da sessão é um momento muito importante de conexão em que ela vai se sentir à vontade com você, para que ela vai falar das questões, né, das histórias do sistema, das histórias de vida e tudo que vem dessas histórias, e tudo que vem desse lugar. Mas não são informações, de novo, que estão lá escritas no papel, são as informações que surgem naquele momento, porque essa é a leitura do campo, isso que faz parte, né, da constelação familiar, tá bom? Espero ter ajudado você com esse vídeo. Não esquece de curtir o vídeo aqui embaixo, deixa também seus comentários, se você tem dúvidas adicionais, pode colocar, eu vou gravar novos vídeos explicando, conduzindo, ajudando vocês nesse processo aí de condução da constelação, tá bom? Um beijo!